te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de número 28. Mateus 11, 28, nós vamos ler até o versículo de número 30. Muito interessante que lá no seminário a gente tem uma disciplina chamada culto e liturgia, né? Onde você aprende como se deve ser um culto, como se deve ser a estrutura de uma liturgia de um culto. Mas o mais legal é quando o Espírito Santo decide fazer a liturgia do culto, né? E aí, desde que a gente chega, desde a primeira oração, desde o prelúdio e a palavra inicial e os louvores, direcionam o culto de uma maneira que você percebe que o Espírito Santo é quem está guiando. Aleluia, e eu tenho certeza que essa manhã Deus tem algo para dizer ao nosso coração, eu tenho a plena convicção disso, aleluia. Então vamos nessa manhã abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos para a palavra do Senhor. Mateus 11, 28, todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Senhor, estamos diante da Tua palavra, Pai. Essa manhã pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, que a Tua palavra nos transforme, em nome de Jesus. Amém. Durante a nossa vida, nós recebemos muitos convites. Ontem eu e minha esposa estávamos em casa, de repente um casal chegou lá em casa para nos entregar um convite para sermos padrinhos de um casamento, e nos deram um presente, né, com umas lembrancinhas. Eu fiquei muito feliz, a gente se sentiu tão importante para a vida daquele casal. Sabe, um convite é tão gostoso receber um convite, né? E você também já deve ter recebido vários convites que, sabe, te alegram, convites para de repente assumir um determinado cargo lá na sua empresa, um convite para um casamento. Convites sempre nos fazem felizes, com exceção de alguns convites, é claro, né? Sempre tem aquele convite. Por exemplo, você está lá deitado, descansando, assistindo um jogão da Copa do Mundo, né? Daí liga o cunhado para te convidar para carregar a mudança. Esse é o tipo de convite que a gente não quer receber, né? Ou um convite da sogra convidando você para fazer uma faxina, irmão, lá na casa dela. Misericórdia. É o tipo de convite que a gente não está esperando, é o tipo de convite que a gente não quer receber, é o tipo de convite que a gente não gosta de receber. Mas pensando no convite, e ontem também, quando nós somos convidados, uma coisa interessante quando se fala de convite, né, é quem está te convidando. Isso faz toda a diferença, né? Por exemplo, se um seminarista te convida, né, para alguma coisa, você fala, vou ver, tal, se der, né, vamos marcar alguma coisa, né, você fala. Mas se de repente alguém importante, como um prefeito, te convida para um jantar lá na casa dele, nossa, você fica todo alegre, todo feliz, você se sente tão importante, aí você fala, nossa, né, com que roupa eu vou, como que eu tenho que fazer? E é um convite muito importante. Nossa, é alguém muito especial, eu preciso estar bem preparado, né? E aí no texto que a gente lê aqui, nesses 3 versículos, nós encontramos um convite. E é um convite feito pelo próprio Jesus. É Jesus quem convida. E quando Jesus convida, né, a gente sempre encontra coisa boa. A gente encontra um convite generoso, amoroso, extravagante, um convite cheio de amor, um convite cheio de compaixão. Sabe, é um convite que é raro nos dias de hoje. E Jesus está falando nesse contexto para pessoas que Ele olha e se compadece delas. Como Ele mesmo diz em determinada ocasião, Ele vê o povo como ovelhas que estão desgarradas sem ter um pastor. Sabe, Jesus está falando aqui com gente sofrida também, gente aprisionada, gente perdida, gente angustiada. Se você voltar aqui a sua Bíblia nos versículos anteriores, versículo 25, por exemplo, Jesus está falando de pequeninos, ou seja, Jesus está falando de gente humilde. Jesus está falando de pessoas que talvez para aquela sociedade, que talvez para aquela época, para a política daquela época, para a religião daquela época, eram pessoas que não tinham nenhuma expressão, pessoas que talvez não teriam nenhum valor naquele contexto. Jesus está falando com homens, Jesus está falando com mulheres que buscam ansiosamente ou até desesperadamente encontrar a Deus. Pessoas que têm verdadeiramente no coração o desejo de conhecer a Deus, mas que por causa de uma religião completamente legalista, luta na procura por Deus através de esforços,
tentando ser bom, tentando ser perfeito, e aí quando percebe que não dá para viver uma vida perfeita, isso tudo gera no coração dessas pessoas angústia, desespero, e termina em cansaço. E é por isso que Jesus, quando faz o convite para cansados e sobrecarregados, como nós lemos no texto, ele promete alívio e descanso, e o povo entende o que é que ele está falando. Isso é interessante a gente pensar. Quem está ouvindo a voz de Jesus entende o que ele está falando. Ele está fazendo um convite para nós que estamos carregados, e ele está prometendo alívio, porque para um judeu, principalmente um judeu ortodoxo, a religião era literalmente um fardo, consistia geralmente em muitas regras, em cargas. E Jesus fala isso também aos fariseus, aos escribas e aos fariseus. Ele fala assim: olha, vocês atam cargas pesadas, difíceis de levar, e as põem sobre os ombros dos homens. E para o judeu, a religião era composta de regras, de normas, de diretrizes intermináveis, que ele tinha que observar tudo aquilo, todos os dias, sabe? Era como viver em um bosque de regras, e ele ouvia constantemente: não faça isso, não farás isso, não pode fazer isso, no sábado não pode isso, não pode. Essa é a religiosidade do período de Jesus. E é interessante que até os mestres, os rabinos, os fariseus percebiam isso. E eu encontrei uma parábola muito interessante, que traz exatamente a ideia, para que a gente possa compreender a exigência da lei. E essa parábola é narrada da seguinte forma por um rabino chamado Corá. Diz que havia uma viúva muito pobre, e ela tinha 2 filhas, e ela tinha um campo. E quando ela começou a arar, veio Moisés, e é lógico que é a figura de Moisés, que representa a lei, veio Moisés e disse: olha, não se pode arar a terra com junta de boi e jumento, está em Deuteronômio 22:10. Quando ela foi semear, veio Moisés e disse: olha, não semeie a vinha com 2 espécies de semente. Quando ela foi colher, fazer feixes de trigo, então veio a lei e disse: olha, quando cegares no campo, esqueceres um feixe, não pode voltar para buscar, não pode cegar o último canto. Levítico 19:9. Quando começou a debulhar, ou seja, tirar os grãos das espigas, veio a lei e disse: olha, tem que dar uma oferta elevada, o primeiro, tem que dar o segundo dízimo. E ela aceitou tudo isso e fez tudo isso, mas ela ficou mais pobre ainda, e ela teve que vender o campo por causa disso. Por causa de tanta lei que tinha e tal, ela vendeu o campo, e ela decidiu comprar 2 ovelhas nessa parábola. Ela falou: pelo menos eu vou ter lã para me vestir, e vou usar através da cria, vou ganhar algum dinheiro. E aí as ovelhas deram cria, mas quando veio a primeira cria, vem Arão, que agora representa o ofício sacerdotal, do tempo da lei, e diz assim: olha, eu preciso tomar-lhe os primogênitos. E ele leva os primogênitos, e ela aceita. Quando chegou o momento de tosquiar, veio Arão e disse: olha, eu preciso das primícias da lã das ovelhas, igual está lá em Deuteronômio 18:4. Aí a mulher fala: olha, eu não tenho mais o que fazer, eu não posso me rebelar contra o sacerdote. Quer saber? Eu vou matar as ovelhas e vou comer. E aí Arão diz: então, peraí, tem que pegar a queixada, a espada e o bucho, conforme está em Deuteronômio 18:3. E aí a mulher disse: olha, se nem assim eu tenho tranquilidade, quer saber? Vou consagrar as ovelhas. Ele falou: ótimo, dessa forma então as ovelhas me pertencem por completo. Tomou as ovelhas, levou embora, e aquela viúva ficou com a sua filha e sem mais nada, chorando ali. Parece um exagero, mas basicamente a ideia de lei, o peso da lei, era isso que o povo sentia naquela época. É uma parábola, é óbvio, mas demonstra as exigências que a lei impunha sobre os ombros do judeu, sobre as atividades do judeu, sobre o dia a dia do judeu. E é exatamente por isso que o símbolo da lei, o símbolo da moralidade, é comparado aqui como um jugo. E o jugo você sabe muito bem o que é, o acanga, para os nossos dias, é aquela peça de madeira que vai sobre o ombro do boi, sobre o pescoço do boi, e aí domina o boi e une ele a outro boi para que eles possam carregar um determinado fardo, uma carroça, por exemplo, ou arar a terra. É para isso que serve o jugo. E pensando em tudo isso, eu cheguei à conclusão de que a gente não está nem na metade do ano ainda, estamos chegando à metade do ano, mas de fato tem muita gente que já está cansada, tem muita gente que já está sobrecarregada. E quando eu falo de cansaço, eu não estou dizendo especificamente do cansaço físico, não estou falando de cansaço mental, psicológico, mas tem muita gente que está espiritualmente cansada, tem muita gente que está espiritualmente esgotada, completamente sobrecarregada, afadigada, gente que tenta inutilmente levar os fardos sozinhos sobre os ombros de um lado para o outro. E por isso eu quero que você nessa manhã se atente a esse convite de Jesus, porque não aceitar esse convite pode trazer implicações
ainda mais enfadonhas para a sua vida, e não somente aqui nessa terra, mas também pode fazer toda a diferença na sua eternidade. E em primeiro lugar, a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, é que o convite de Jesus, ele é direcionado, ele é dirigido a cansados e sobrecarregados. Vamos ver o versículo 28 mais uma vez, que diz assim, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Sabe, quando alguém faz um convite, né, na grande maioria dos casos, só convida assim, para uma festa, para um evento, para um casamento, pessoas queridas, pessoas que estão bem colocadas socialmente, pessoas que nos agradam, né, que a companhia é agradável, pessoas divertidas, pessoas que agregam valor, né? Ninguém quer fazer um convite para a gente, essa pessoa vai atrapalhar, sabe? Então, eu penso que os nossos convites, muitas vezes, eles são permeados de interesses, no fundo, né? E se você pensar e refletir profundamente sobre isso, você vai chegar à conclusão de que os seus convites, na verdade, têm a ver com você mesmo. Na verdade, você convida pessoas que, no final das contas, agradam a você mesmo. A gente não quer, na nossa festa, gente desagradável. Nós não queremos, nas nossas empresas, pessoas que dão prejuízo. Não, a gente quer pessoas que produzam e produzam acima da média. A gente não quer na igreja gente complicada. A gente não quer na igreja gente que dá trabalho. Gente que, sabe, gente que não, a gente quer pessoa legal. A gente quer uma igreja bonita, uma igreja, né, unida, acolhedora, perfeita. A gente quer tudo perfeito. Mas às vezes esses convites nossos estão vazios, né, de misericórdia e no fundo cheios de egoísmo. Mas Jesus contraria tudo isso. Jesus contraria tudo isso e ele faz convite diferente. O convite de Jesus é para aflitos, o convite de Jesus é para cansados, o convite de Jesus é para quem está sobrecarregado, o convite de Jesus é para os necessitados. E essas pessoas não encontram descanso que só pode ser encontrado, na verdade, com Jesus. Afinal, ele é a verdade, ele é a fonte da verdade, e ele tinha autoridade para fazer tal convite. O convite de Jesus, portanto, buscava convencer pecadores a buscarem na fonte da verdade o descanso verdadeiro para uma consciência ferida, o descanso para alguém que está vivendo uma diligência inútil religiosa muitas vezes, uma religiosidade que não levava a lugar algum. E é interessante a gente observar que no convite de Jesus não há espaço para gente perfeita. No convite de Jesus não está sendo chamado aqui o santarrão. No convite de Jesus não tem lugar para os autossuficientes. Não há espaço no convite de Jesus para religiosos, sabe? Que se escondem atrás de suas máscaras, que vivem uma vida hipócrita, mentirosa. Não. O convite de Jesus não é feito aqui no texto para os reis, para os poderosos, não é feito para aqueles que se justificam a si mesmos, aqueles que são incansáveis, aqueles que são altivos, não. O convite de Jesus é para pecadores, o convite de Jesus é para doentes, o convite de Jesus é para enfermos, o convite de Jesus é para os que sofrem. E ele deixa isso tão claro, que no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, os fariseus veem Jesus comendo e bebendo com publicanos e pecadores. E aí eles interpelam os discípulos dizendo, olha lá o mestre de vocês, sentado comendo com pecador e publicano. E aí Jesus, conhecendo a mente daqueles homens, ele diz, olha, os sãos não precisam de médico. Jesus está dizendo, vocês são bons demais, vocês não precisam de mim. Eu não vim para vocês, eu vim para doentes. Ou seja, Jesus ainda diz assim, eu quero misericórdia e não sacrifícios, né? Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Esse é o papel do Cristo, do Messias. Portanto, o convite de Jesus é para os pobres de espírito, e ele diz que deles é o reino dos céus. O convite de Jesus é para os que choram, e ele afirma que eles serão consolados. O convite de Jesus é para quem tem fome, para quem tem sede de justiça, porque eles serão fartos. O convite de Jesus é para quem é perseguido por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Por isso, se você entrou aqui hoje aflito, talvez você entrou aqui cansado por causa dos fardos que vem carregando, da religiosidade, do legalismo, do perfeccionismo, das pressões que muitas vezes estão sendo exercidas sobre os ombros, que às vezes nos levam ao chão. O convite de Jesus é para você, então. O convite de Jesus é para você nessa manhã. Aleluia. Agora tem uma coisa importante que nós não podemos deixar de lado nessa manhã. Porque se nós nos denominamos cristãos, se nós dissemos que somos cristãos, e aí a gente
diz que é discípulo de Jesus, né? Somos imitadores de Cristo. A gente precisa então se importar justamente com as pessoas com quem Jesus se importa. Nós precisamos estender o convite que foi feito a nós um dia e que nós aceitamos àqueles que precisam desse convite, para pessoas que estão em busca de paz. E a gente negligencia isso enquanto igreja muitas vezes, justamente porque a gente quer pessoas perfeitas ao nosso redor, porque a gente quer gente legal ao nosso redor, porque a gente quer pessoas agradáveis ao nosso redor. Mas o desafio do mestre para nós nesse dia é que a gente saia pelo caminho, chamando enfermos e doentes, chamando os que estão à beira do caminho, marginalizados, cansados e oprimidos, para participarem do reino de Deus. Aleluia. Esse é o convite. Talvez você pense assim, o quê? Mas de problema já bastam os meus, né? Eu já tenho problema demais para arrumar mais um. Eu não estou afim de desgaste, eu não posso perder tempo, eu tenho muita coisa importante para fazer na minha vida. Eu não quero dor de cabeça. Para mim não. Sabe, eu já ouvi gente falando isso dentro da igreja. Que pena. Que pena de você. Você está perdendo a oportunidade de ser moldado, trabalhado, conforme a imagem de Cristo Jesus. Se você pensa assim, você está perdendo a chance de se tornar mais parecido com Jesus. Se você pensa assim, você está perdendo a oportunidade de ser sal e luz. Você está deixando de lado aqueles a quem o próprio Jesus convidou para andar com Ele. Aleluia. Amém. Segunda coisa que eu quero compartilhar essa manhã é que o convite de Jesus exige submissão daquele que o aceita. A parte A do versículo 29 diz assim, olha: tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Sim, o convite de Jesus é para os necessitados, mas ele não é um convite banal. O convite de Jesus não é um convite fútil, não é um convite barato. Jesus nos chama para tomar um outro jugo, ou seja, Ele está nos livrando de um jugo, mas está nos dando outro jugo. E o que isso significa? Como eu já falei aqui, né? Que o jugo é aquela peça de madeira que une os dois bois para carregar um fardo pesado. Mas o jugo também, ele traz o sentido de escravidão. Em alguns textos ele aparece como uma metáfora de servidão, de submissão, de alguém que se prostra, de alguém que se submete. Essa é a ideia do jugo. Diante dessa situação, diante desse novo jugo que é proposto por Jesus, Jesus advertiu o próprio povo certa vez dizendo: olha, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos, nem com o dedo querem movê-los. Está lá em Mateus 23, versículo 2. Jesus, contrariando o jugo dos fariseus, oferece um novo jugo, só que o jugo de Jesus deriva não da lei. O jugo de Jesus não está baseado nas obras da lei, mas o jugo de Jesus está baseado na graça de Deus. Aleluia. É o jugo da graça. E o convite de Jesus para esse jugo é um convite nada mais, nada menos que para o discipulado. É um convite para a submissão. É um convite para a renúncia. Ao longo do ministério de Jesus, muita gente quis seguir Jesus. Muitas pessoas quiseram ser discípulos de Jesus. Mas quando eles se deparavam com o custo do discipulado, muita gente voltava atrás. Sabe, tem um texto lá que fala: não, eu preciso de Jesus primeiro me despedir da minha família. Não, eu primeiro deixa-me enterrar o meu pai. E a gente tem o jovem rico dizendo: Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? Então Jesus, vem me seguir. E ele fala: não vai dar, eu tenho muita coisa para resolver. Sabe, é assim. O convite é feito, mas não é todo mundo que aceita. E sabe por quê? Porque para ser discípulo de Jesus, precisa passar pelo processo do discipulado. Não tem como ser discípulo sem o discipulado, não tem como ser cristão se não for um seguidor de Cristo. Jesus disse aos seus discípulos: olha, se vocês são meus discípulos de verdade e me amam, então guardem os meus mandamentos. E aí o Guigo falou foi muito bem dito aqui no primeiro louvor, né? Eu me lembrei de um evangelista que eu uma vez ouvi ele pregando, um conferencista desses, né, da televisão e tal, e ele estava ensinando, dando um curso de evangelismo, e ele falava assim: olha, quando você vai evangelizar, você tem que ser igual a um vendedor. Olha só, você tem que ser igual a um vendedor, que mostra o quê? As vantagens daquilo que você está vendendo.
Eu nem concordo que ser vendedor é ser isso. Para mim, um vendedor sincero é aquele que vende honestamente, né? Mas ele falava assim, você tem que mostrar para o pecador as vantagens do evangelho. Mostrar o que é que Jesus pode fazer para ele, as coisas boas. E aí, assim, a pessoa aceita Jesus, sabe? Mas o problema é que esse tipo de raciocínio, esse tipo de marketing não é o que a Bíblia nos ensina. Não é o que a palavra de Deus diz. Porque se Jesus fosse esse tipo de evangelista, ele tinha fracassado. Ele nunca deixou de apresentar o custo do discipulado. Nunca. Ele nunca deixou de mostrar para o discípulo o que era ser verdadeiramente um discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus, querido, é mais do que ser evangélico. Somos evangélicos, né? É mais do que ser evangélico. Ser discípulo de Jesus é entender que aquele que ama Jesus mais do que pai e mãe. Aquele que ama Jesus ama mais a Jesus do que filho e filha. Aquele que ama Jesus e não toma a cruz não é digno dele. Aleluia. Infelizmente, nos nossos dias, esse tipo de evangelho, de falsos profetas, tem se levantado, distorcendo esse convite de Jesus, transformando o convite de Jesus em algo apelativo para que você venha a Cristo receber uma série de bênçãos. Uma grande mentira. Na verdade, Jesus nos convida para nos submetermos à vontade dele. Na verdade, a vida do discípulo de Jesus é vida de entrega, é vida de submissão, é vida de devoção. O convite de Jesus para ser discípulo é para que você tome o arado, aleluia, e saia a trabalhar. E aí ele fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele. Então, o convite de Jesus é um convite sem volta. É um chamado para, de fato, viver o evangelho de Jesus. Por isso que o convite dele exige submissão daquele que o aceita. Então lembre-se disso. Não há como aceitar o convite de Jesus se não for de joelhos, se não for rendido, como nós cantamos aqui. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Aleluia. Esse é o convite de Jesus nessa manhã para nós, a nos rendermos, a nos prostrarmos diante dele. Aleluia. E para terminar, o terceiro lugar, o convite de Jesus é um chamado ao aprendizado. Versículo 29, está com sua Bíblia aí? Versículo 29, a parte B. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. De quem que você tem aprendido, irmão? Está aprendendo com quem, querido? O convite de Jesus é aprendei de mim. Existe na arqueologia, né, os pesquisadores, esses homens, historiadores e tal, que ficam buscando aqueles tesouros escondidos da história da humanidade, um grupo que tem se dedicado a uma pesquisa do Jesus histórico. O que significa Jesus histórico? É um termo que eles utilizam para uma tentativa de reconstruir academicamente a figura do homem Jesus de Nazaré, através de documentos, né, através de uma análise crítica dos textos, comparando textos. E é interessante que uma dessas pesquisas tem apontado fortemente para um indício de que Jesus, provavelmente na sua infância, tenha estudado numa escola de um rabi daquela época chamado Hillel. E por que eles estão afirmando isso? Deixa eu me falar primeiro quem é Hillel. Hillel foi um fariseu que viveu ali, foi contemporâneo de Jesus, mas muito pouco. Ele deve ter falecido ali quando Jesus tinha em torno de 10 ou 12 anos. Mas ele deixou uma escola chamada Bet Hillel. Era um homem de caráter perfeito, um rabi. Era um dos que expunha as escrituras com grande sabedoria na sinagoga. Chamava-se Hillel. E é muito interessante que quando se compara os textos, né, analisa-se os textos de maneira crítica, há muito em comum entre os ensinos de Jesus e os ensinos de Hillel. Por exemplo, tem uma frase de Hillel que está no Talmud que diz assim: aquele que é misericordioso para com os outros, receberá a misericórdia do céu. E aí quando você vai lá para Mateus 5 e 7, Jesus está dizendo assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Uma outra frase de Hillel, o rabi, diz assim: se alguém busca te fazer o mal, farás bem em orar por ele. E aí Jesus diz lá em Lucas 6, 28, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. É bem interessante isso, e tem muitos outros ensinamentos que se encaixam mesmo, de Jesus e Hillel. Mas o que me chama a atenção em Jesus, no mestre Jesus, é que lá no Evangelho de Lucas, a Bíblia fala que quando ele tinha 12 anos, seus pais o encontraram no meio dos doutores, no meio dos sábios, ensinando.
E as pessoas que o ouviam ficavam maravilhadas com a sua sabedoria. Eu gosto de ler essas coisas, essas curiosidades, e eu não descarto a possibilidade, quem sabe, sim, que Léo tenha tido a oportunidade de ensinar alguma coisa para o menino Jesus, né? Pode ser. Mas mal sabia ele que ele estava diante do mestre dos mestres, aleluia. Jesus, o maior ensinador, o grande professor. Você consegue mensurar o privilégio que você tem de receber o convite de Jesus para dizer, aprendei de mim? Aprendei de mim? Aprendei de mim, aprenda comigo, diretamente comigo, aprenda a partir de mim, da minha vida. E o que é que Jesus tem como proposta para nós? Qual é a didática de Jesus? Qual é a pedagogia de Jesus? A proposta de Jesus para nós é que nós sigamos pelo caminho da liberdade e da graça. A experiência de conhecermos a Cristo, de aprendermos com Cristo, de vivermos a verdade do Evangelho, é a experiência justamente da graça de Deus. É Cristo que nos revela o Pai. Se nós queremos conhecer a Deus, nós olhamos para a vida de Cristo. É através de Cristo que nós temos a compreensão de quem Deus é. E é por isso que eu insisto que conhecer a Jesus é algo muito mais profundo do que um conhecimento intelectual. Conhecer a Jesus é um privilégio da revelação do próprio Deus a nós, por meio da sua graça. E é por isso que aprender de Jesus é andar com Jesus, é segui-lo como discípulo. Isso é sublime, isso é dinâmico, é no dia a dia, é constante, é nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nos nossos caminhos, nos nossos sonhos, nos nossos planejamentos. Aprender com Jesus é imitar Jesus, é se autonegar, é revelar ao mundo quem de fato você é, que você é um espelho de Cristo. É fazer o que Jesus faria no nosso lugar, é amar o que Jesus ama, é aborrecer o que Jesus aborrece, é viver uma vida a partir da perspectiva de Jesus, do Mestre. Aprender de Jesus é andar no mesmo caminho que Jesus andou, na sua maneira de viver. É andar na fé, na humildade, na compaixão, na caridade, no amor, sabe, na coragem de doar-se, de dar a sua vida em prol do outro, e ter a convicção de que o Senhor jamais te abandonará em nenhum momento da sua vida. Essa é a certeza, é isso que Cristo tinha, é a convicção dele. E ele deixa bem claro qual é o motivo pelo qual nós devemos aprender dele. No verso 29, ele diz, porque eu sou manso e humilde de coração. Cristo tinha propriedade para dizer quem ele era. Ele está dizendo para você nessa manhã, olha, aprenda comigo, querido, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele é o nosso modelo perfeito, Jesus é o nosso modelo. É Ele que nos dá toda a referência, queridos, para viver uma vida verdadeira, uma vida, sabe, que mesmo em meio a dificuldades e necessidades, nós poderemos descansar e viver uma vida reta em Deus. Mas a marca, muitas vezes, daquele que tem muita sabedoria, se torna orgulho, se torna agressividade. Mas o convite de Jesus é para mansidão e humildade. E mansidão é aquela característica, sabe, da pessoa que é branda, da pessoa que é pacífica. Mansidão é aquele que é moderado nas suas ações, nas suas palavras. É o oposto de agressividade, é o oposto de alguém rude. E no Antigo Testamento, quando essa palavra aparece, é muito interessante isso, porque ela também está associada à inclinação, a estar curvado. Ou seja, mansidão no Antigo Testamento aparece também como submissão, como alguém despretensioso. Quando aparece no Antigo Testamento essa palavra, transmite esse conceito de submissão que faz a conexão com a palavra humildade que Jesus usa aqui. Jesus usa mansidão e humildade. E são essas as características do Mestre que Ele quer nos ensinar. É isso que Ele quer que se manifeste na nossa vida. Mansidão e humildade. É isso que a gente precisa aprender com Jesus. E o convite de Jesus permanece vivo para nós. Aprendei de mim. E a consequência desse aprendizado está aqui no final do versículo 29, quando o Senhor diz, achareis descanso para a vossa alma. Aleluia. Eu quero encerrar aqui, concluir esse momento. Peço que você mantenha a sua atenção nisso que eu vou dizer agora, porque o convite de Jesus, além de tudo isso que a gente viu, ele nos garante alívio e descanso. Uma certa vez, um poeta, escritor italiano, Dante Alighieri, você deve ter ouvido falar, é o sumo poeta da língua italiana.
Ele foi a um mosteiro, desesperado, a um mosteiro em Louisiana. E aí quando o frade abriu a porta e perguntou-lhe o que ele desejava, ele respondeu com uma única palavra: paz. O convite de Jesus nos oferece a paz. Quanto mais nós aprendemos de Jesus, mais nós descansamos. É interessante isso. Quanto mais nós temos intimidade com Cristo, mais nós encontramos refrigério para a nossa alma. É por isso que nós devemos lançar mão não apenas da nossa ansiedade sobre Ele, mas toda a nossa vida sobre Ele. Toda a nossa vida sobre Ele. A nossa alma sobre Ele. Cristo, Ele é o nosso descanso. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa cidade refúgio. E talvez a melhor expressão de fé, talvez o melhor significado para a palavra fé, seja justamente isso. Colocar toda a sua vida, toda a sua alma, todo o peso, todo o fardo sobre a vida de Cristo. É a sua vida nele. Quando o missionário John Paton, que vivia na Novas Hébridas, estava traduzindo a Bíblia para aquela linguagem, ele precisava traduzir a palavra fé para aquele povo. Ele não sabia como traduzir fé para um povo que nunca tinha entendido o conceito de fé. E ele, depois de um dia de trabalho duro, árduo, ele chegou na sua casa exausto, cansado, e aí ele se esparramou sobre a cadeira, ele jogou todo o peso sobre a cadeira, e instantaneamente ele gritou: achei a palavra para descrever fé. Descanso em Deus, descanso da alma em Deus. E essa é a garantia do discipulado de Jesus, essa é a garantia do convite de Jesus no versículo 30. Ele nos convida porque o jugo de Jesus é suave e o fardo de Jesus é leve. Aleluia. Talvez você pense, mas como que o jugo de Jesus pode ser suave? Como que o fardo de Jesus pode ser leve? Se lá no Sermão do Monte, quando ele começa a ensinar os seus discípulos, ele diz: olha, a lei diz assim, se alguém cometer adultério, pecou, mas eu estou dizendo o seguinte: se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Jesus diz assim: se seu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, porque é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá para o inferno todo o seu corpo. Dá a impressão que o fardo de Jesus não é mais leve que o da lei. O da lei era: se alguém fosse pego em adultério, estava enrolado. Mas enquanto não me pegarem, estou tranquilo. O de Jesus não, Jesus está dizendo: se você pensar no seu coração, você já cometeu adultério. Essa é a diferença entre moral e moralidade, né? Moralidade é aquele que vive só de aparência, enquanto ninguém descobre tudo bem. Mas Jesus não vem para falar de moralidade, Jesus vem falar de moral, e a moral do reino de Deus. E aí você fica pensando: poxa, agora você complicou minha vida, porque se eu vim aqui para sair mais leve, eu vou sair mais pesado, né? Se era para sair daqui mais aliviado, eu estou saindo, na verdade agora eu vou desmontar. Mas o profeta Isaías, no capítulo 53, diz assim no versículo 2: porque ele foi subindo como um renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. E olhamos para ele e não havia nenhuma formosura, olhamos e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Mas presta atenção nisso aqui. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Nessa manhã ele está aqui para te ajudar, a te levantar. Aleluia. Para te reerguer.
Quem sabe você não suporta mais os seus fardos, você não aguenta mais os seus fardos. Ouça isso, na cruz do Calvário Ele levou sobre si os seus fardos. Na cruz do Calvário Ele tomou sobre si os meus pecados. No madeiro, Cristo recebeu sobre si a ira de Deus por causa das nossas iniquidades, por causa das suas pisaduras, por causa das suas feridas, por causa das suas chagas. Nós fomos sarados, aleluia. Por isso é que da cruz do Senhor, como nós cantamos aqui, pela cruz, da cruz do Senhor, da cruz do Salvador, emana toda a força que você precisa para vencer o pecado. Por isso que da cruz do Redentor vem a palavra de vida, vem o consolo e o conforto, que diz: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, aleluia. Por causa da vitória de Cristo, por causa da vitória de Cristo, nós também podemos vencer, aleluia. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Enquanto eu canto essa canção, lance o teu fardo sobre Jesus nesse momento, aleluia. Busco tua face, desejo os teus braços, preciso de afago, ouvir tua voz, me sinto cansado, preciso de alívio, te entrego meu fardo, agora ele é teu. Ajude a calar a voz que me acusa, ajude a fugir do que me faz errar. Se o peso voltar a surgir no caminho, te entrego o meu fardo, de novo ele é teu. Eu busco a tua face, desejo os teus braços, preciso de afago, ouvir tua voz, me sinto cansado, preciso de alívio, te entrego meu fardo, agora ele é teu. Ajude a calar a voz que me acusa, ajude a fugir do que me faz errar. Se o peso voltar a surgir no caminho, te entrego o meu fardo, de novo ele é teu. Se eu ver tua face, eu me prostro. Se eu ver os teus braços, eu me jogo. Se ouvir tua voz, eu me aquieto, te entrego